à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Isso foi em 1989, ou seja, há 27 anos. Naquela década em que você tinha o diagnóstico, a tua expectativa de vida era de meses. Então, assim, a percepção que eu tive foi, a minha vida acabou. A vida acabou. Mas mesmo assim, contei de imediato para minha família e tive total apoio dele. Aliás, nesses 15 anos que eu participei da ONG Ipupiara, uma coisa que a gente percebeu é visível a diferença na qualidade de vida das pessoas que tiveram apoio da família e daquelas que ou foram discriminadas ou fazem sigilo da sorologia. Assim, e eu, pela sorte de ter nascido nessa família maravilhosa que eu tenho, eu tive apoio deles, mas logo depois, em julho de 90, o Cazuza faleceu. E ao mesmo tempo, todos os médicos falavam, qualquer medicamento só depois do ano 2000. Aí eu fiz as contas, né? De 90 para 2000 são 10 anos, né? Para que vamos incumprir a história? Aí foi que eu cometi o meu grande erro. Eu perdi a minha fé não no sentido religioso, mas fé no sentido de que amanhã vai ser melhor do que hoje. E mergulhei meu nariz na cocaína e foi um abuso de drogas louco. Nos anos 90 foram uma montanha-russa daquelas para mim. Eu tomava, AZT surgiu, eram medicamentos que davam mais um efeito psicológico, e na verdade eles não funcionavam. O coquetel veio com uma eficácia. O coquetel age assim, tem um medicamento que o HIV não se reproduz sozinho. Ele precisa pegar o nosso DNA para em cima dele se reproduzir. Então, um dos medicamentos do coquetel impede que o HIV copie o nosso código genético. Aí o que escapou dessa primeira peneira passa pela seguinte, que é um outro medicamento que impede que transcreva esse código genético. E aí parte para um terceiro medicamento que impede a formação de partículas necessárias para a reprodução. Então, esse processo todo faz com que o coquetel funcione. E é graças a ele que eu estou vivo e ele está sendo distribuído não gratuitamente. Eu nunca falo gratuitamente, porque na saúde não tem nada de graça. A gente paga uma senhora carga tributária, então a gente deve tratar o SUS como um plano de saúde e nós não somos pacientes, nós somos clientes do SUS. Olha, eu sempre tive uma veia humorística. Assim. Meu pai é um piadista de mão cheia, conhecido na cidade por isso. Minha mãe também tem um humor mais sarcástico, mas também é humorada, tudo. Então eu sempre tive essa convivência, essa tendência para o humor. E conforme eu ia passando pelas situações, eu percebia que com a graça, com o riso, era muito mais fácil levar adiante as situações. Porque o riso dilui o medo que cerca qualquer situação difícil. Então ela se torna mais leve, o fardo se torna mais leve. Eu cito até o exemplo dos mineiros que ficaram presos lá no Chile. O líder deles, a principal característica dele era o senso de humor, que conseguiu manter o astral daquele pessoal até que veio o resgate e os salvou a todos. Então, é um sarro atrás do outro. Eu fazia piadas de câncer na minha quimioterapia. Logicamente, depois de um processo, não cheguei contando piada de câncer, mas envolvia isso, E o pessoal ria demais e se tornava mais leve. O humor é tudo de bom. O próprio Papa Francisco, recentemente, faz 3 semanas, declarou que o humor é a atitude mais divina que um ser humano pode tomar, porque ele espalha conforto, espalha alegria, espalha coisas que só produzem o bem. Todos de pé, por favor. O excelentíssimo ministro Dr. Gilmar Mendes irá presidir essa audiência, uma audiência pública no STF a respeito do acesso a medicamentos de alto custo. Arrepios. Aquele sujeito baixinho e mal encarado entrou na sala e, sem maiores delongas, começou a chamar os oradores do dia, sem olhar para ninguém e sequer esboçar um sorriso, até que chegou a minha vez. Convidamos agora Dr. Luiz Alberto Simões Volpi, da ONG Ipupiara de São Vicente. A partir daí, eu pouco senti meu corpo. Dirigi-me à tribuna, cumprimentei o presidente e os demais presentes e cometi minha primeira irreverência. Vou pedir licença, senhor presidente, para fazer uma ligeira correção em suas palavras. O homem parou de escrever e olhou para mim estupefato. Eu não sou doutor, não tenho formação acadêmica e pela primeira vez em minha vida isso faz sentido, cercado de tantas notoriedades como hoje. Delícia dupla. Primeiro por me alforriar da única atitude minha
que me causava um grande arrependimento, que foi largar a faculdade de comunicação no meio do TCC. A outra foi corrigir o presidente do STF em uma transmissão nacional pela TV Justiça. Quanto mais triste, mais bonito. Surgiu em 2001, quando foi lançado um concurso do governo do estado de São Paulo, juntamente com uma editora, sobre histórias de coragem, onde pessoas com HIV relatariam em pequenos textos a sua história de superação. E o meu foi selecionado e compôs esse livro. E numa tarde de autógrafos que eu estava fazendo em Santos, chegou um casal de São Paulo falando, olha, nós não compramos aqui, o senhor pode autografar? Eu falei, claro, para nosso filho, ele tem HIV, ele estava numa cama já fazia 4 meses. Quando ele leu a sua história em especial, ele sentou na beira da cama e falou, que bobagem que eu estava fazendo. E voltou para a vida. E aí foi aquele chororô na beira. Eu falei, olha que poder legal que tem, né? E escrever tudo aí. Surgiu a ideia, eu comecei a escrever. Mas a ONG da qual eu fui diretor, tudo, começou a pegar volume de trabalho. Fomos para o STF, defendemos 2 teses no STF sobre saúde pública. E aí não havia nem sossego e nem tempo para escrever. Aí eu deixei no aguardo, né? E aí, conforme a ONG fechou as suas portas há 3 anos e meio, foi que eu voltei ao computador e terminei de escrever e graças aos deuses está dando tudo certo, está sendo bem aceito com o seu conteúdo e tudo. A infecção pelo HIV me proporcionou a oportunidade de reescrever minha história, de mudar meus caminhos, de ser melhor. Se hoje consigo dormir tranquilo, é porque eu faço com orgulho do dia que tive e das atitudes que tomei. Pode parecer estranho, mas se houver um porteiro no céu e ele me perguntar qual a melhor coisa que me aconteceu em vida, não hesitarei em responder que foi ter me infectado com HIV. Apesar de todas as dificuldades, de todas as perdas, foi o vírus que me tirou da mediocridade em que vivia e deu sentido à minha vida. Vixe, um pouco só, porque se for contar todos, a gente dá pauta para 3 programas. Eu passei aquele tempo, né, nas drogas, tudo. Em maio de 96, eu tive minha primeira infecção oportunista. Foi a primeira vez que eu praticamente vi a morte dividindo o quarto comigo. Eu senti a presença dela. Pneumonia muito forte, fui internado no Hospital Público de São Vicente. Sobrevivi à pneumonia e ao Hospital Público de São Vicente, cuja emergência tinha um apelido de Saigon, para você ter uma ideia. E aí, de 2 em 2 meses, eu tive mais 4 oportunistas. Tive um acidente cerebral em julho, um outro acidente cerebral em setembro. Aí, em novembro, eu tive candidíase, que é o sapinho, né? E a dermatologista falou, cuidado para não descer. Estava na minha boca, cuidado para não descer. Desceu, eu perdi 30 quilos em 1 mês, fiquei com metade do meu peso atual, né? E fui declarado paciente terminal. Ainda bem que o coquetel já havia chegado, tinha começado a tomar, aí foi indo aos poucos, tive um terceiro acidente cerebral, que me deixou completamente paralisado do lado direito do corpo. Era janeiro de 97, Santos sendo campeão do torneio Rio-São Paulo, e eu lá, é campeão! E não deixando a bola cair, né? Por pior que eu estivesse, assim, eu não, sabe, sempre procurava uma maneira de aliviar aquela tensão toda assim. E assim foi, fui recuperando, e esses foram os únicos problemas relacionados ao HIV diretamente que eu tive. A partir daí eu comecei a ter problemas ortopédicos severos, danos ósseos muito sérios, necrose óssea da qual resultou no meu ossinho, né? Essa daqui é a minha cabeça de fêmur, que apodreceu por conta de efeito colateral do coquetel. Tenho osteoporose severa, já tive várias fraturas, né, por conta disso. Tenho hipertensão, tenho colesterol e triglicérides alterados e transtorno pulmonar, eu nunca sei, doença pulmonar obstrutiva crônica e um monte de outras situações menores que por mais que sejam menores, enchiam bastante a paciência, né? E é que eu digo, eu tenho um plano de saúde maravilhoso, sabe? Eu tenho uma família sensacional que me dá apoio sempre, né? Eu tenho renda,
E quem não tem nada disso? Por isso que a gente fala, é uma situação que é que nem usar camisinha. Usar camisinha é uma atitude muito simples, é abrir um pacotinho, colocar e usar. Por que as pessoas resistem tanto? Porque não é tão simples. Existem outros fatores envolvidos que tornam uma coisa banal muito complicada de ser colocada em prática. Uma furtiva lágrima. Fingindo voltar do trabalho, cheguei em casa e logo depois chegou a noite, que deveria transcorrer em normalidade. Mas foi completamente diferente. Foi uma das noites mais angustiantes de toda a minha vida. Eu e meu irmão nos entreolhávamos como quem procura coragem para dizer alguma coisa, até que consegui proferir. Tenho uma coisa séria para falar para vocês. Pelo seu olhar tive a nítida impressão de que minha mãe sabia do que se tratava. Mães, elas são bruxas, adivinham nossas intenções, pressentem nossas dificuldades e são capazes de mover o mundo por nós. Por 11 anos fui o filho único de Dona Ida, nome dado por meu avô em homenagem à sua obra favorita de Verdi. Mãe torcedora do Santos Futebol Clube, filho santista. Mãe adorava uma peruca argentina, o filho também. Ou seja, eu sempre fui o filhinho da mamãe e ela o meu porto seguro, a boia que é lançada quando o fôlego está acabando. Humor. Sempre ria de si mesmo. Você tropeçou, seja o primeiro a rir, porque você tira toda a graça dos outros. E não se tratando da morte, mais ainda, né? Ter humor é rir de si mesmo. Ter humor é não levar as coisas muito ao ferro e fogo, não ser fundamentalista, é ter flexibilidade diante das situações. Uma vez que você tem flexibilidade, você não se deixa abater diretamente por aquela situação. Você abre caminho para que outros fatores influam na sua vida, inclusive essa veia humorística que é extremamente recomendável. Mas eu tô rindo à toa, não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por